quer aos que estão aqui presentes na sala, quer os que estão à distância a acompanhar-nos via Colibri Zoom, sejam todos bem-vindos. Esta é mais uma sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais, que é uma atividade paracurricular do nosso doutoramento em Estudos Globais, e esta sessão especialmente em cooperação, também feita em cooperação com o programa da FCT Verão Consciência, que se estendeu até ao final de outubro. E, portanto, sejam bem-vindos e quero dar as boas-vindas hoje de forma especial ao nosso conferencista, o Padre Doutor Adelino Ascenso, que aceitou amavelmente fazer uma comunicação, uma conferência, partilhar connosco o seu vasto saber no tema que nos vai apresentar, e também dar as boas-vindas ao professor Paulo Mendes Pinto, da Universidade Lusófona, que fará o comentário crítico e moderará esta sessão. Portanto, desejo as boas-vindas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E agora passo a moderação ao professor Paulo Mendes Pinto. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui nestes seminários, poder participar neste momento de reflexão em torno de questões tão importantes enfim, das quais nós tantas vezes no barulho do dia-a-dia nos afastamos, e só quando mergulhamos nelas é que percebemos como temos andado a perder muito mundo. Passando à apresentação do Padre Adelino Ascenso, eu poderia dizer que ela é extremamente fácil e extremamente difícil. Extremamente difícil porque tem um currículo rico, que nos impressiona, extremamente fácil, porque eu, com toda a liberdade que me é dada, poderia dizer simplesmente que o Padre Adelino Ascenso é um homem do mundo, uma pessoa cosmopolita que andou pelo mundo, que cruzou culturas e ao lado do qual temos o prazer e a honra de estar aqui sentado. Mas, enfim, dando-vos alguns dados mais concretos sobre este cruzar o mundo, antes de entrar para o seminário, entre 1976 e 1984, o Padre Adelino Ascenso esteve na Alemanha, onde realizou exposições de pintura e onde trabalhou como professor e como intérprete. Entre 1984 e 1987 realizou viagens de estudo pelo continente asiático e pela América do Sul. Em 1981 dá-se entrada no Seminário de Valadares, da Sociedade Missionária da Boa Nova, e em 98, após a ordenação, parte para o Japão. De 2004 a 2008 estudou em Roma, na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. O seu doutoramento em Teologia teve como título Transcultural Theodicy in the Fiction of Shusaku Endo. De 2009 a 2012 foi professor na Universidade Católica de Osaka. De 2009 a 2014 teve trabalho pastoral em paróquias e foi responsável pelo diálogo interreligioso da Arquidiocese de Osaka. Nesse período realizou numerosos cursos, seminários, conferências, participou em amplos debates sobre o diálogo interreligioso. É superior geral da Sociedade Missionária da Boa Nova desde 2014. É este homem cheio de mundo que nós temos aqui ao lado e que nos vai interpelar em torno de um tema espantoso: santidade e globalização. Sr. Padre, obrigado por estar aqui connosco. Passem a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, muito me honra, e muito obrigado pela generosa apresentação. Gostaria de dividir a minha apresentação em 3 blocos, ou 3 pórticos, 3 portais, servindo o último como conclusão. Falo-ei a partir de encontros concretos, acenando a perguntas que possam surgir e nos levem a, juntos, aprofundar a reflexão. Como que um esvoaçar sobre cumes e planuras. O primeiro bloco tem lugar no Tibete, onde iremos cruzar-nos com o grande santo do budismo Milarepa, que viveu entre 1040 e 1123, o Yogi tibetano. Desceremos um pouco geograficamente e iremos a Varanasi, na Índia,
para nos cruzarmos com o hinduísmo e nos sentarmos com o sadhu, na margem do Ganges, refletindo um pouco sobre as castas e sobre os 4 estados de seguidor do hinduísmo. Finalmente, refletiremos brevemente sobre os desafios de um mundo globalizado, assim como da interculturalidade e da santidade, terminando com uma referência ao grande místico e poeta Khalil Gibran e ao que ele escreve sobre oração. Para todo o percurso, apelo à vossa imaginação. E vamos ao primeiro, pórtico. O pé que eu tinha torcido 2 dias antes, ao descer a íngreme escadaria de um mosteiro nas montanhas, continuava a doer-me e o inchaço parecia fazer diminuir o tamanho do sapato. Parei, ofegante, reclinei-me numa rocha. Solidão, silêncio, paz. Estava nas montanhas do Tibete, sozinho, numa altitude de cerca de 4.000 metros acima do nível médio das águas do mar. Dormia em casas de aldeia, em mosteiros, em tendas de seminómadas ou em grutas. O sol brilhava implacavelmente, tendo-me deixado o nariz e a testa quase em ferida. Um coelho saltitava nervosamente muito perto de mim. Adormeci. Quando acordei, sentia-me pesado, angustiado. Despi-me e mergulhei nas águas geladas e curiosas do rio, que me deram vigor para esquecer o tornozelo e continuar a marcha pelo gigantesco vale ladeado por imponentes montanhas escarpadas. Minúsculas agrupações de casas e 5 ou 6 tendas brancas rodeadas de tibetanos vestidos festivamente. Na vertente da montanha, Degunki Gompa, o mosteiro que eu tencionava visitar, aglomerado de ruínas pacientes. Fui conduzido a uma das tendas antes de começar a subida. Deram-me uma pele de iaque sobre a qual me sentei. Serviram-me chang, que é uma cerveja de cevada de fabrico artesanal. À porta da tenda, um aglomerado de rostos sorridentes e curiosos que me saudavam, mostrando a língua, assegurando, daquele modo, que não escondiam palavras maldosas. Começou o festival. As vozes graves dos monges faziam estremecer as entranhas e as batidas ritmadas dos tambores eram o baixo contínuo de um coração pulsante. De repente, o bramido das longas trombetas misturava-se com o som dos oboés e das campainhas que penetrava em cada fissura das pedras e da alma. Bebi mais uma taça de chang, despedi-me e iniciei a penosa subida para Degunki, como que gigantesco ninho de águia transformado em escombros. A notícia da presença de um estrangeiro, algo muito raro naquela época e naquelas montanhas, antecipou-se-me, e quando cheguei fui imediatamente conduzido ao lama mais respeitável que residia naquela exígua comunidade. Ele mesmo vivia desde há vários anos, pelo que entendi, na sua cela, em clausura, na semi-obscuridade. A porta era aberta apenas por fora e ninguém, além do seu assistente, estava autorizado a entrar para lhe levar a refeição diária. Saudei-o da forma tradicional, enquanto ele me observava com um ar de uma curiosidade infantil. Via a sua silhueta com barba afilada e longa, mãos a descansar no regaço, unhas prolongando os dedos inativos. Disse-lhe o nome de algumas aldeias e gompas, são mosteiros tibetanos, por onde tinha passado e outros que tencionava ainda visitar, e ele assentia placidamente.
Deu-me uma torma, que é uma figura feita de farinha de cevada e manteiga, usada em rituais do budismo tibetano. E eu despedi-me respeitosamente. Também aquele era território sagrado. Também ali havia um sopro celestial de santidade que me fazia pensar em Milarepa, o santo do Tibete. Jetsun Milarepa nasceu em 1040 e morreu em 1123, com 83 anos de idade, o que se pode considerar uma notável longevidade, à semelhança do fundador do budismo, Siddhartha Gautama, o Buda. O seu pai morreu quando ele era criança e a sua mãe, ele próprio e a sua irmã foram cruelmente explorados pelos seus tios. Milarepa foi instigado a estudar magia negra para se vingar. A magia era algo muito usual no Tibete sob a influência da religião autóctone, Bonpe. Assim fez e vingou-se de forma muito cruel. Mais tarde, afligido pelo remorso, converteu-se à ordem budista Agüpa, escola fundada no século XI pelo Lama Marpa, que viveu entre 1012 e 1097, também ele tinha notável longevidade, o qual viria a ser mestre de Milarepa. Depois de passar pela fase de recolha de ensinamentos de Marpa e de ter sido submetido a exigentes exercícios de purificação e expiação, muitos deles envolvidos em pura lenda, afastou-se para lugares isolados, dedicando-se a uma ascese rigorosa nas montanhas nevadas, onde viria a escrever cânticos que lhe dariam a denominação de grande poeta, além de santo. Meditou em numerosas cavernas, situadas nas altas montanhas solitárias do Tibete e do Nepal. Diz o próprio Milarepa, pelas palavras do seu biógrafo, o Lama Kazitawa Samdu: além dessas, meditei em várias outras cavernas menores, até que, por fim, o objeto da meditação, o ato de meditar e o meditante ficaram tão entrelaçados que agora eu não sei como meditar. Diz um japonês que, na tradição do budismo Zen, são típicos os conselhos do pintor ao seu discípulo. Passa 10 anos a pintar bambus. Faz-te bambu. Depois, enquanto pintas, esquece-te até da tua identificação com o bambu. Esquece-te de ti e dos bambus. Deixa que eles te pintem. Podemos já perguntar: quem é o santo? O santo é aquele que se esqueceu das características da sua santidade. Há aqui dois elementos muito importantes e característicos no Oriente: o papel do mestre pessoal e a ascese rigorosa, incluindo a solidão. Milarepa obedece a esses dois requisitos, mas há outro elemento significativo, talvez mesmo essencial para qualquer tipo de santidade. Eu tiraria aqui o talvez. Essencial para qualquer tipo de santidade. Pelas próprias palavras de Milarepa, as obras realizadas para o bem dos outros raramente têm êxito se não forem totalmente isentas de auto-interesse. A ascese, a solidão, os sacrifícios só têm sentido se forem realizados em função do outro, pois, como dizia Timothy Radcliffe, o homem atinge o cume da felicidade quando se esquece de si mesmo. Aí está um importante ingrediente da santidade, tanto no Oriente como no Ocidente. Diz Evans Wentz que o exemplo de Milarepa nos mostra que o caminho para a transcendência está acima das fórmulas atinentes à salvação, cunhadas intelectualmente, e está sempre aberto à humanidade toda,
independentemente do credo religioso. O próprio Milarepa, no seu percurso rumo ao transcendente, cantava: acostumado a meditar longamente sobre as secretas verdades escolhidas, esqueci-me de tudo o que diz nas obras manuscritas e impressas. Acostumado por muito tempo a aplicar toda a nova experiência ao meu próprio crescimento espiritual, esqueci-me dos credos e dos dogmas. Acostumado por muito tempo a conhecer o sentido do indizível, esqueci-me do meio de achar as raízes dos verbos e a fonte das palavras e das frases. Recordo o grande silêncio, um silêncio audível do planalto tibetano. Noites estreladas, frias, silenciosas. Há uma imagem que me ficou na memória e nunca esquecerei. Eu estava no meu saco de cama, ao ar livre, a mais de 4.000 metros acima do nível médio das águas do mar. O dia começava a nascer e sobre o saco de cama havia uma camada branca de geada. Ao oriente, a cor vermelho amarelada que preparava o nascer do sol. Ao ocidente, a lua cheia. Uma imagem inesquecível, com coloração inesquecível, com simbologia inesquecível. Os mandalas tibetanos apresentam muitas vezes os símbolos de sol e lua. Mandala é uma representação geométrica da relação entre o homem e o cosmos. Em tais situações, interrogamos sobre o sentido da nossa vida e sentimos-nos invadidos por uma estranha angústia. Uma oportunidade espiritual tão grande sempre. O quê? Vislumbramos, com os olhos do coração, a existência de algo que nos alenta e nos deixa sempre com sede de mais. Reza a lenda que, quando Milarepa morreu, o seu passamento, como se diz, houve fenómenos atmosféricos extraordinários, o que é sempre referido nas biografias de personagens espirituais no Oriente, nomeadamente no seu nascimento e na sua morte. Este fenómeno natural que eu presenciei fazia-me lembrar aqueles que são descritos na biografia de Milarepa. Quando a lenda se une à mística e se mistura com a realidade. Vamos ao segundo pórtico. Nas minhas diversas viagens à Índia, procurei sempre passar 2 ou 3 dias na cidade sagrada do hinduísmo, Varanasi, na margem do rio Ganges. A primeira vez que por lá passei, caminhava descontraído pelas ruas efervescentes e sentava-me com os sadhus na escadaria de algum ghat. Ghat é um lugar de cremação dos corpos, na margem do rio, ao ar livre. Observava o colorido de incontáveis misturas. Estava familiarizado e nada me parecia estranho, pois a minha viagem tinha iniciado 1 ano antes e eu já passara naturalmente a barreira que impede o encruzamento do turista. Ainda sinto o sabor a açafrão e caril, assim como do naan com manteiga e alho. Estamos quase na hora de jantar. Uma noite, já tarde, estava sozinho, sentado fora do hotel. A lua refletia-se na água e deixava vislumbrar a silhueta da margem direita do rio Ganges, desabitada, antro dos infernos, segundo alguns ditos populares. Desde longe, trazido pelo vento, chegava o grito lancinante, como que choro prolongado de violino e sitar. Certamente algum CD de Yehudi Menuhin e Ravi Shankar. Ainda precisamente neste momento,
Estou a escutar essa melodia. É impressionante. Um lamento pungente que pairava sobre aquele lugar santo, meta final daqueles que se arrastam para que as suas cinzas sejam levadas pelas águas do grande rio que lava as almas mais lúgubres e encaminha para a eternidade. De vez em quando sentava-me com um sadhu, que é o místico asceta do hinduísmo, junto ao Ganges, e permanecíamos ali, calados, a observar e a escutar. Segundo a definição do britânico Robert Senna, o hinduísmo pertence, a par do budismo e do taoísmo, às religiões místicas em contraste com as religiões proféticas, judaísmo, cristianismo e islão. O hinduísmo não tem fundador. Os seus livros sagrados não possuem autor. A grande variedade de caminhos, seitas e confissões, além das suas numerosas escolas doutrinais, levam-nos a poder dizer que se trata antes de uma coleção de religiões do que de uma religião, segundo o espanhol de origem indiana Raymond Panikkar, que era filho de mãe católica e pai indiano e hindu. Será mais conveniente deixarmos invadir pelo aroma dos ventos indianos para tentarmos dizer aquilo que o hinduísmo não é. Como que descascando uma cebola até chegarmos ao núcleo que poderá apresentar-se vago e esfumado, empurrando-nos para o vazio da definição. Assim, na falta de um predicado na ordem das essências que nos afirme positivamente o que o hinduísmo é, sublinhamos que não estamos perante uma doutrina, uma ideia, organização ou rito. O hinduísmo não é uma essência, a sua natureza não pode ser procurada na razão. Para ser apreendido, o hinduísmo exige uma conversão à ordem dos factos da mera existência, diz Raymond Panikkar. Religião que pretende ser a verdade, que teme a sua distribuição por parte de verdades parciais, não tem um conteúdo objetivo. É, sim, um continente, um oceano que pretende abranger as interpretações essenciais mais divergentes. As diferentes correntes no seu seio, assim como as outras manifestações do divino, são apenas formas da realidade. Apontando estas manifestações para a mesma raiz, não subsiste razão para a conflitualidade entre tradições, devendo a cooperação, o espírito comunitário e o respeito mútuo permanecer entre todos os crentes. Isto diz o canadiano Harold Coward. O sistema de castas. Importante para a compreensão do hinduísmo na sua estrutura é o sistema de castas. A sua origem real é fundamentalmente religiosa, o que não exclui os fatores políticos e raciais, nem a tentativa de abuso por parte das castas superiores. A tradição antiga diz que estas castas foram criadas a partir de Brahma, o homem divino primordial. Da boca foram criados os Brahmanes, a quem compete o domínio da mente, o controle dos sentidos, a pureza, o conhecimento, a fé e o exercício cultual. Dos braços surgiram os kshatriyas, os guerreiros, os homens da fortaleza, da audácia, da generosidade e da defesa da nação. Dos músculos nasceram os vaishyas, a quem compete o cultivo do campo, o tratamento dos animais e o comércio. Dos pés foram criados os shudras, aqueles que têm o dever do trabalho como serviço. Deste modo, consideram-se que as castas partes de um só corpo. Os 4 estados. O 4 representa o número cósmico perfeito. A vida espiritual do seguidor do hinduísmo
é também dividida em 4 estados, numa tentativa de síntese entre a vida ativa e a contemplativa, a vida secular e a ascética. O estudante, não vale a pena estar a dizer os nomes na língua original, o estudante é o período de estudo e disciplina, claro. Deve começar pelos 12 anos, durando normalmente um quarto da vida, embora possa prolongar-se. Destina-se ao conhecimento da doutrina da salvação e à aquisição de todas as virtudes. Plano de vida rigoroso e minuciosamente estabelecido, com tempo para oração, refeição frugal e meditação. A doutrina da salvação e o verdadeiro conhecimento de Deus não se adquirem por meios teóricos, necessitando-se de um guru, um mestre, que transmita iniciação pessoal. O conhecimento superior e a fé vêm apenas da comunicação vital do guru, intermediário ao serviço de Deus, que chama o discípulo. Transmite ao neófito, misteriosamente preparado, apenas aquilo que ele possa entender e suportar. O mestre é, na sua essência, passivo e a encarnação da divindade. Daí o desenvolvimento na espiritualidade hindu de uma teologia da obediência. O cidadão, chegado à maturidade da idade adulta, o estudante volta ao mundo, casa ao mundo. A sua vida será também aqui meticulosamente regulada. Como chefe de família, é seu dever procurar o bem-estar dos seus e da sua subcasta. A política pertence a esta fase. O ermita, fase de recolhimento para maior dedicação à vida espiritual, devendo cantar louvores a Deus e viver mais diretamente voltado para o transcendente. Quando o pai de família vir rugas na sua pele, cabelos brancos na sua cabeça e o filho do seu filho, deve retirar-se para a montanha, diz-se. E o monge, neste último estado, revela-se aquilo que é necessário à plenitude. Quem aspira à salvação deve ter já cumprido os 3 deveres do homem: para com os deuses, por sacrifício; para com os antepassados, garantindo a continuação da casta na vida familiar; para com os sábios profetas, pelo estudo dos Vedas, os Vedas, que é a totalidade da mais antiga literatura ário-indiana. As vocações daqueles que não passaram por estas fases intermédias são justificadas pela afirmação de que já em outras vidas passadas as terão cumprido, explicando-se assim a grande atração pela vida de renúncia total, o que não aconteceria se o seu karma, doutrina de causa e efeito, não estivesse purificado. O verdadeiro monge é aquele que cumpre o seu dever, renunciando aos frutos e a si mesmo. Aquele que realiza o seu dever sem depender dos frutos da ação, esse pratica renúncia e doação. Aquilo a que se chama renúncia, reconhece-o como dádiva ao filho de Pandu, pois quem não renuncia também não pode praticar a doação. Isto é do Bhagavad Gita. Este monge, o santo, vive em desprendimento radical, nada possuindo, nem no campo temporal, nem no espiritual. Anacoreta, na sua origem, organizar-se-ia mais tarde em grupos, com 4 importantes preceitos: respeito total por qualquer ser vivo, absoluta veracidade, castidade perfeita e renúncia a qualquer tipo de propriedade. Absorvo o conceito do sadhu
naquele preceito dos gurus asiáticos. Ter poucos desejos e encontrar satisfação nas coisas simples, eis o sinal de um homem superior. Deixo a companhia do sadhu e o ambiente de Varanasi e vou para outros horizontes e para o terceiro portal dos desafios de um mundo globalizado. A globalização nunca pode ser um género de universalismo abstrato que seja apresentado como tentativa de homogeneização, pois isso normalmente resulta em domínio de uns sobre os outros. Uma globalização que vise uma uniformidade e unidade superficial não terá sensibilidade para entender que a beleza de um parque ou de um jardim depende, muitas vezes, da rica variedade de árvores e plantas. A globalização nunca pode destruir a riqueza e a singularidade de cada pessoa e de cada povo. É nessa variedade que se encontra a riqueza da humanidade. O universal é o local sem paredes, dizia Miguel Torga. Interculturalidade. Os desafios da interculturalidade são muitos e variados. Somos seres em relação, como sublinha o Papa Francisco, mas não deixamos nos sentir num grande embaraço. Por vezes, uma simples palavra pode ser interpretada como racismo ou xenofobia. Por outro lado, há palavras e atitudes que são verdadeiro racismo e xenofobia, mesmo que disso não nos apercebamos. Insulto, difamação, insinuação e calúnia são armas muitas vezes usadas e que escondem normalmente frustrações e medos, ou são simplesmente sinais de portas fechadas. E também podemos ser mal interpretados em simples gestos, por vezes com sentido totalmente diferente. Dou um exemplo. Eu fui a primeira vez ao Tibete em 1985. Passei lá 2 meses e meio. Nessa altura, ainda praticamente não havia estrangeiros na capital, Lhasa. Parti para as montanhas, evitando as autoridades chinesas, pois tinha consciência de que estava a fazer algo não totalmente permitido, uma vez que a autorização não abrangia tais saídas para as montanhas. Mas portei-me bem. Dormia em grutas, em templos, em casas de camponeses ou em tendas de seminómadas, tal como referi no primeiro portal. Naquele mundo em que eu era quase sempre o primeiro estrangeiro que os tibetanos viam, saudavam-me da forma mais comum no Tibete, pondo a língua de fora, isto é, mostrando a língua, assim. Na nossa cultura isso tem outro significado e pode ser ofensivo. O que eles querem dizer com tal saudação é: olha, eu não escondo palavras negativas contra ti. Como aqueles tibetanos à porta da tenda de que eu falei no primeiro bloco. A interculturalidade é, pois, um aspecto incontornável e exige muito de nós mesmos, estando ligada à necessidade de vencermos a tendência para o individualismo. Já nos apercebemos de que não há como fugir a este desafio, começando pelo gigantesco fenómeno da migração dos povos e do encontro de culturas e religiões. Vivemos numa época muito especial. Ou enfrentamos corajosamente este fenómeno, que não é novo, ou procuramos medrosamente subterfúgios para o evitarmos. Mas se em vez de o enfrentarmos, procuramos aliar-nos dessa realidade, viveremos num azedume cada vez mais grave que nos faz infelizes e que transmite infelicidade aos outros.
deixamos de poder partilhar o melhor de nós mesmos. Talvez haja aqui uma fragmentação à qual falta a cola que nos una. Talvez estejamos a experimentar o envelhecimento ou a morte da alma, já que aquilo que envelhece a alma é tudo o que nos separa dos outros. Diz o Papa Francisco na sua exortação apostólica: Cristo vive. Quando eu era pequeno e vivia na aldeia onde nasci, brincava com a natureza e divertia-me a observar as formigas na sua faina, mas os caracóis impressionavam muito na minha sensibilidade de criança. Um caracol deslizava lentamente por algum muro ou pelo tronco de alguma árvore, arrastando a sua, nós chamamos casa, e deixando um rastro viscoso. Se lhe tocava ao leve nas antenas, a sua reação era de recolhimento. Não um recolhimento monástico, mas um recolhimento medroso. Se insistia em tocar nas antenas, quando ele cuidadosamente as voltava a estender, ele encolhia-se dentro da sua concha. Assim somos nós, muitas vezes, no encontro com o diferente. Fechamos-nos em nós mesmos num instinto de defesa que não nos possibilita o diálogo. É aí que esmorecem os nossos sentimentos de pertença à mesma humanidade, como refere o Papa Francisco na sua última encíclica. O santo é aquele que une o particular e real no universal e transcendente, fazendo uso de uma imaginação do possível que aponte sempre para mais alto e mais longe. Santidade. No calendário litúrgico da Igreja Católica, estamos em vésperas do Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, em que são lembrados todos os santos, conhecidos e desconhecidos. Mas quem é o santo? Por vezes imaginamos-lo como alguém muito especial num mundo inalcançável pelo comum dos mortais. Nada mais errado. O santo é um homem ou uma mulher que integra em si o verdadeiramente humano, com os pés bem assentes na realidade do cotidiano, mas sempre com os olhos postos no longínquo, no inalcançável, naquilo que está para além do horizonte visível e palpável. Com as suas esperanças, as suas dúvidas, as suas luzes e as suas sombras. É quando somos verdadeiramente humanos que tocamos o divino em nós. Eu repito, é quando somos verdadeiramente humanos que tocamos o divino em nós. Gostaria de realçar 5 características apresentadas pelo Papa Francisco, peço desculpa por referir o Papa Francisco tantas vezes, na sua exortação apostólica Alegrai-vos e Exultai, publicada em 2018, sobre a santidade no mundo atual. A primeira característica é a capacidade de suportar com paciência e mansidão. Difícil. A primeira característica tem a ver com a capacidade de suportar com paciência e mansidão as contrariedades com as quais nos vamos deparando no nosso dia-a-dia. Permanecermos firmes diante das vicissitudes, das agressões ou das infidelidades do outro. Estarmos atentos ao nosso próprio egocentrismo e às nossas inclinações agressivas ou vingativas. Cultivar a verdadeira humildade. A segunda característica é a alegria e sentido de humor. O santo não é um homem ou uma mulher com espírito carrancudo, melancólico
sisudo, amargo, avinagrado. É assim aquele ou aquela que tem sentido de humor e que ilumina os outros com uma esperança que o ou a transcende. O mau humor não é sinal de santidade, diz-nos claramente o Papa Francisco. Terceira característica, ousadia e ardor. O santo é ousado, apaixonado. É um homem ou uma mulher que fala com ardor. É transparente e verdadeiro, disponível. É livre. A santidade exige convicção de verdadeiro narrador. E o verdadeiro narrador é aquele que se uniu à história que narra com palavras, ações ou silêncios. É aquele que comeu a palavra. Exige igualmente o desenvolvimento de uma espiritualidade de risco. Dizia Charles de Foucault, a ausência de risco é sinal seguro de mediocridade. A quarta característica é em comunidade. O santo nunca está sozinho, mesmo que viva em cavernas isoladas, nas altas montanhas, como no caso de Milarepa. Se o santo não tem companhia humana física, encontrará outras formas de presença que o acompanham e o ajudam a vencer as tentações de egoísmo que podem vergar espiritualmente o mais robusto. O Papa Francisco recorda, entre outros, os monges trapistas de Tibirín, Argélia, que se prepararam juntos para o martírio. Isto está no filme dos Homens e dos Deuses, que é um filme impressionante. E a quinta característica, em oração constante. O santo é aquele que vive em oração constante. Uma oração que é relação e que é a própria vida. O santo faz-se oração, de modo que será Deus que o reza. Mas o que é a oração? Os padres do deserto dizem que a oração é o espelho do monge e que a oração pura é aquela que é breve em palavras e grande em obras. Diz Santo Agostinho que, na oração, as palavras servem para nos estimular e para compreender melhor o que pedimos. Já é quase lugar comum dizer-se que oração é relação, uma relação com um tu. Nós entramos nessa relação e transformamos-nos nós mesmos em oração. Uma oração breve em palavras e grande em obras. Há muitos diferentes tipos de oração. Petição, louvor, agradecimento, adoração, presença, unificação, etc. Mas, normalmente, concentramos as nossas forças em oração de petição. É que a ideia de um Deus ex machina, aquele que sobe ao palco para resolver uma situação complicada e aparentemente sem solução, isto é, um Deus que tapa buracos, ainda perdura nas nossas mentes. Nós, na nossa religiosidade, ainda somos muito utilitaristas. O que é oração, senão a expansão de vós próprios no ar que todos respiramos? Isto é uma citação de Al-Mustafa, no livro O Profeta, de Khalil Gibran. É uma definição que nos transporta para outras lonjuras, onde as palavras sofrem de pungente limitação. O que é a oração, senão a expansão de vós próprios no ar que todos respiramos? Penso em Milarepa, no Sadhu de Varanasi ou em Charles de Foucault, no deserto da Argélia. Quando orardes, erguei-vos para vos encontrardes no ar com aqueles que também estão a rezar e que só na oração podeis encontrar.
mais uma imagem de Gibran. O templo invisível e as razões para a visita desse templo. Quando orardes, erguei-vos para vos encontrardes no ar com aqueles que também estão a rezar e que só na oração podeis conhecer. Repito, quando rezamos verdadeiramente, é Deus, é o transcendente que nos reza, pois transformamos-nos nós próprios em oração. Esta é a simbiose perfeita. No silêncio da noite será o coração que reza. Termino com uma oração de Khalil Gibran. Deus nosso, que sois o nosso ser alado, é a vossa vontade em nós que impera. É o vosso desejo em nós que deseja. É a vossa ânsia em nós que transforma as nossas noites, que são vossas, em dias que também são vossos. Não podemos pedir-vos absolutamente nada, pois conheceis as nossas necessidades antes de as termos. Sois a nossa necessidade, e quando nos dais mais de vós, estáis a dar-nos tudo. Muito obrigado pela amabilidade da vossa escuta. Magnífica conferência, mas mais que magnífica conferência, foi um momento de importunamento e de inquietação que nos lançou. E há uma imagem que eu gosto bastante para tratar a globalização, que é quantas vezes a globalização nós vivemos-la na imagem da forma como andamos de metro. Nós andamos lá de baixo e de vez em quando temos a cabeça de fora e temos ali um microcosmos à volta da saída de metro. E depois, mais uma estação, andamos e entre essas bocas de metro por onde nós saímos, existe apenas o mundo inteiro. Nós apenas vamos vivenciando as bocas de metro com as quais nós nos cruzamos e que criamos, quando somos turistas, quando somos trabalhadores e andamos de um lado para o outro na nossa vivência, mas, de facto, criamos, acima de tudo, a ilusão de que conhecemos o mundo, mas conhecemos, de facto, são as bocas de metro, que são as bocas de metro das nossas viagens cotidianas, ou mesmo que não sejam cotidianas, das viagens que nós fazemos. E será extremamente diferente. Nunca fui ao Nepal, nunca fui a Varanasi, será extremamente diferente ir como turista e passar lá meia dúzia de dias, ou de facto embrenhar-se e estar lá um ano e, como disse, perder essa barreira daquilo que o turista não consegue superar e que é superado por quem de facto vive no terreno, vive com e passa a ser alguém naquele local, não é? E aqui, quantas vezes, e a nossa globalização tem esta ironia e esta hipocrisia, não é? Quantas vezes nós temos, os nossos jovens com estas nossas maquinetas que permitem imagens de tudo, fotografias espantosas de um belo pôr do sol no Nepal, ou simplesmente sobre o oceano aqui mesmo ao lado, mas essas mesmas pessoas que podem, nestas máquinas, ter contato com essa imagem, se calhar, muitas delas nunca viram o mar. Porque continua a acontecer no nosso mundo globalizado, gente que vive a não muitas centenas de quilómetros do mar, de facto nunca ter visto o mar, ou ver o mar muito raramente. Não é? O seu horizonte de possibilidades não é assim tão grande e tão diferente como seria, dos nossos antepassados, há umas dezenas de anos atrás, em que de facto não se imaginavam onde seria nem o Nepal, nem Varanasi, nem o Japão. Não é? Hoje todos nós temos a ideia de que imaginamos uma série de coisas sobre os Nepais e os Varanasis do nosso imaginário, mas de facto não somos mais do que alguém que fica no nosso telemóvel a ver fotografias e percepciona alguma coisa de forma imediata dessas fotografias, não as vivenciando. E aí acho que há uma questão, pelo menos a mim me aflorou enquanto
enquanto nos foi brindando com a sua conferência, há uma questão que foi crescendo aqui dentro e que, no fundo, é uma questão que, obviamente, nos vai conduzir para o ermita e para o santo, e que é a questão do equilíbrio, ou melhor, do desequilíbrio entre o que podemos dizer ser a alegria e ser a felicidade. São coisas completamente distintas. Não é? Nós podemos ser alegres nesse instante em que o telemóvel vemos uma imagem que nos cativa, nós podemos ser alegres num êxtase qualquer de uma festa, de um momento que de facto nos preenche, mas a alegria tem a ver com o contínuo. Ou melhor, mas a felicidade tem a ver com o contínuo, que não é a soma de muitos momentos de alegria. E aqui a questão central para mim, e que na sua comunicação esteve muito presente, é no fundo a dimensão do tempo. Não é? Ironicamente, o nosso processo de globalização tem uma relação direta com uma elasticidade em que nós obrigamos o tempo a ser cada vez mais rápido e aparentemente mais intenso. Quando, se calhar, o que faria sentido se a globalização tivesse uma dimensão existencial era exatamente o contrário. Era a globalização permitir-nos um tempo em que conseguíssemos ir depurando ideia a ideia, que conseguíssemos, no fundo, apanhar a essência das coisas e não ficar presos, como tantas vezes estamos, no burburinho do imediato. Como, enfim, uma expressão que eu gosto muito, que é o barulho das luzes. Nós estamos muito presos no barulho das luzes e parece que a globalização, de facto, acentuou o barulho das luzes e retirou-nos a capacidade de ir à essência das coisas. E aqui a questão é, inevitavelmente, o que é o global, então. O global é a soma dos muitos que podemos conhecer, ou é a possibilidade de conhecer sem olhar a número, sejam muitos ou poucos. E inevitavelmente temos que cair no tal ermita ou no santo, temos que cair nas figuras que, ao primeiro olhar, são figuras que recusam o imediato, que recusam este global feito do momento presente, da alegria presente. São figuras que deixam de colecionar momentos, alegrias, coisas para a sua própria definição. Não é? Nós na forma de viver a globalização, nós tornamos extremamente colecionistas. Queremos vivenciar muito, queremos conhecer muito, mas queremos conhecer muito passando uma tarde em Varanasi. E ficamos a conhecer Varanasi. Nada mais ilusório, obviamente, não é? E, portanto, a figura do santo como essa figura que tanta falta, se calhar, nos faz da contemporaneidade, que é quem, efetivamente, consegue fugir a essa máquina trituradora que é a vontade de colecionar momentos de alegria, esquecendo que, para além da alegria, existe a felicidade. Não é? E aqui poderíamos entrar numa reflexão por onde o padre Adelino Santos entrou muitíssimo bem, que no fundo nos leva para a definição do que é o próprio divino e de que forma é que nós podemos vivenciar esse divino. O seu final, em torno da oração, foi excepcional. Não é? Agora, eu terminava no fundo aqui com o pegar na frase que citou do Miguel Torga, não é? A questão do o universal é o local sem paredes. Não é? Portanto, o universal é também, naquela minha imagem inicial, o universal é o não andar de metro. É o não andar em túneis e apenas sair de vez em quando cá fora. O universal é estar sempre cá fora. É o não ter paredes. É o não estar confinado a tudo, é o não estar confinado a nada. Não é? Mas também, de facto, é a capacidade de rejeitar tudo aquilo que preenche essa vontade de ego, essa vontade de eu. Enfim, que as culturas orientais também trabalharam muito melhor, se calhar, que aqui ao Ocidente. Essa vontade é o de, não é necessariamente combater, mas ao compreender que essa necessidade de eu, essa necessidade de ego, esse tal colecionismo, efetivamente é um ilusório universal, é um ilusório global.
Não é? No fundo, assumir que qualquer que seja o pensamento desde que resida no eu, será sempre provinciano. O eu é sempre provinciano. O global terá que deixar o eu, o global terá que não anular o eu, mas ser capaz de não construir o eu com base na soma algébrica do que quer que seja. Não é? Qualquer soma algébrica que seja aqui usada resultará sempre num eu que é inevitavelmente provinciano e num universal muito menos global. Sr. Padre, muito obrigado por nos ter permitido este final de tarde tão diferente de todos os finais de tarde. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o Padre Adelino pela magnífica conferência. É uma conferência que ajuda-nos a refletir bastante sobre muitas coisas. E para ser mesmo breve, eu gostaria de perguntar ao Padre, como católico, tendo em conta a experiência tanto antiga da Igreja Católica no envolvimento ou na relação com vários povos, com várias culturas, e olhando para este contexto de globalização, muito recentemente a Igreja Católica elegeu um Papa da América Latina, e o Padre falou muito bem da questão do racismo, de uma forma muito esplêndida, sobre as diversas manifestações do racismo. Será que o Padre acredita, para breve, a possibilidade da eleição de um Papa africano? Obrigado. Isso que não falta ao mundo de hoje, em fase de globalização acelerada, isso que não faria falta é precisamente esta dimensão de santidade, é uma pergunta que lhe é feita. E também se os grandes líderes mundiais não deveriam tomar contacto também com estes conteúdos espirituais para melhorar a sua liderança. Portanto, de que modo entre as diferentes culturas, tradições religiosas, se devemos encontrar pontos comuns de ligação em termos daquilo que significa o ser santo, que significa a santidade. Se há pontos de contacto comuns ou se existem diferenças radicais. Sobre a primeira questão, eu penso que sim. Não sei quando, mas penso que sim. Porque a África é tão dinâmica no que diz respeito à Igreja que eu acredito que, a seu devido tempo, que venha a haver um Papa africano. Acredito nisso, sim. Depois, a dimensão de santidade não deveria ser mais, mais estimulada, principalmente até nas pessoas que estão na liderança? Eu penso que sim. Mas aqui a santidade, nós, como eu dizia ao longo da minha apresentação, nós por vezes podemos pensar que a santidade é a vida num patamar completamente diferente, numa vida completamente diferente, em que a pessoa não tem os pés assentes na terra. Ora, a santidade é o viver honestamente, de modo transparente, o verdadeiramente humano em nós. Ora, o verdadeiramente humano em nós é aquilo que toca o transcendente, toca o divino, quando nós somos verdadeiramente humanos. Eu penso que isso pode ajudar qualquer líder, pode ajudar qualquer pessoa, mas é um exercício de ascese que terá que fazer qualquer um, e depois, para esse exercício de ascese, não há propriamente receitas. Cada um tem que encontrar a sua forma de ser mais verdadeiramente humano, porque sendo mais verdadeiramente humano, está a tocar a santidade. Depois, sim, há muitos pontos de ligação entre as diversas religiões. Podíamos enumerar alguns pontos de ligação no que diz respeito às religiões asiáticas, denominadas religiões místicas,
mas, ou às religiões proféticas, ou do livro, mas há pontos comuns, muitos pontos comuns. Um dos pontos comuns tem a ver com a verdadeira dimensão da oração. Não quero com isto dizer que haja como que uma simbiose, um sincretismo religioso, que é sempre de evitar, mas, por exemplo, os encontros de oração em Assis são um exemplo de que há pontos comuns que nos levam a rezar, cada religião a rezar segundo o seu próprio rito, segundo a sua própria forma, por um objetivo comum, que é, por exemplo, a paz mundial. Portanto, há muitos pontos comuns, há muitas portas por onde nós podemos entrar e há também muitas portas por onde as outras religiões podem entrar no nosso mundo. Depois é necessário também, simultaneamente, nós termos bem consciência daquilo que são as nossas convicções, não por uma questão de proselitismo, mas por uma questão de veracidade do diálogo, principalmente quando se entra em diálogo com outras religiões ou com um mundo não religioso, com um mundo agnóstico ou com um mundo ateu. Portanto, é necessário que nós sejamos que nós tenhamos esse local, nós carregamos com a nossa cultura e não podemos colocar isso de parte. Isso faz parte de nós próprios. E só a partir daí é que nós podemos entrar num diálogo profícuo e verdadeiro. É uma pergunta técnica, podemos dizer assim. Perguntam se um corpo incorrupto pode ser sinal de santidade. E outra questão tem a ver com o sistema de castas no contexto indiano e depois na relação com o cristianismo e o catolicismo. O que é que os missionários podem fazer para atenuar o sistema de castas, dado que eles não se compaginam com o ideal do Evangelho devido à desigualdade estrutural que eles impõem entre as pessoas. E é desejável que ele seja combatido, seja tolerado, conciliado. Como é que vê o sistema de castas à luz no conjunto de outros valores, de outras religiões, de outras culturas, até mesmo no quadro dos direitos humanos? Uma questão que é duas questões para já. Muito obrigado pelas perguntas bastante pertinentes. Esta última, eu penso que é um exercício permanente de inculturação. E o processo de inculturação é sempre muito doloroso. Na Índia, há muitos católicos que, naturalmente, começaram por proteger principalmente os sem casta, porque há os párias, os sem casta, ou das castas mais, enfim, com menos direitos e com mais deveres. Mas depois há um outro processo também de diálogo com os brahmanes. Portanto, digamos que é um processo de inculturação, um processo permanente, que tem, naturalmente, se depara com muitas dificuldades, principalmente quando nós entramos no âmbito dos direitos humanos. Porque nós aí, se entramos no âmbito dos direitos humanos, estamos a tocar precisamente aquela dimensão sagrada do hinduísmo, como o nascimento das castas, portanto, a origem das castas, que se é divina, tem origem divina, então nós, ao atacarmos as castas, principalmente dizendo que essas castas se aproveitam para explorar as castas inferiores, então nós podemos estar aí a entrar num exercício mais político do que dialogante no que diz respeito à religião. Portanto, resumindo, eu diria que aí é um exercício de inculturação e é um exercício de diálogo sempre doloroso, mas que é necessário.
na Índia. Depois, em relação à primeira pergunta, eu penso que eu posso dizer aquilo que, normalmente, quando um corpo é encontrado incorrupto, que pode ser, sim, pode eventualmente ser um sinal de santidade, mas não posso avançar mais porque desconheço esse âmbito da fábrica dos santos, digamos assim, de modo que não posso pronunciar mais do que isto, porque também não sei quais são o que é necessário para que um corpo incorrupto seja considerado santo. Ainda há aqui uma questão que mais desenvolvida da parte de Noémia Simões, a quem agradeço também a questão, e que diz assim: a apresentação fascinante, e depois faz esta pergunta: será que podemos impor condições para a santidade? Se o mistério que nos transcende é invisível, parece impróprio mascarar a santidade com características como a alegria e o bom humor. Jesus nem sempre foi alegre, ele também chorou e sofreu, mas, apesar de tudo, haja alegria na beatitude. Esta feliz ipsis verbis, o que a Noémia escreveu. Obrigado. Muito obrigado. Eu confesso que quando falo nesta característica da alegria, eu fico sempre um pouco indeciso, porque, como foi aqui referido muito bem, há uma grande diferença entre alegria e felicidade. E nós, o ser alegre, essa alegria de que fala o Papa Francisco, tem mais a ver com felicidade verdadeira, aquela alegria interior. Não é andar sempre com um sorriso nos lábios ou às gargalhadas, mas é um género de felicidade. Essa alegria é uma felicidade interior, porque eu distingo três formas bastante diferentes, que é o contentamento, a alegria e a felicidade. E penso que esta alegria tem mais a ver com a felicidade. Eu acho que o santo, sendo aquele que é verdadeiramente humano, tem momentos, como eu dizia também, tem momentos sombrios, tem momentos de tristeza, tem momentos de angústia, tem momentos de dúvida. Mas, nesses momentos, mesmo nesses momentos de angústia, mesmo nesses momentos de dúvida, há algo que os leva a ter esperança, apesar de tudo, a ter felicidade, apesar de tudo. Dizia o Bernanos, quando falava da fé, que a fé era constituída por 90% de dúvida e 10% de esperança. Eu penso que é um pouco isso. Portanto, o santo é aquele que também vive, muitas vezes, mergulhado na própria dúvida. Mergulhado na dúvida. Mas isso não lhe tira a felicidade interior. Portanto, essa alegria interior, esse algo inexplicável. E eu penso que o santo é aquele que acaba por ter um brilho interior que ele próprio não sabe explicar, e se sabe explicar é porque não é santo. Portanto, tem um brilho interior, deve emanar esse brilho. Eu penso que é um pouco essa alegria que se espera que um santo tenha, e essa alegria que brota do santo é precisamente a que o Papa Francisco refere, penso eu. A questão do António Machado, a quem também agradeço: o conceito de santidade não diverge de religião para religião? As religiões orientais místicas não fazem de forma mais evidente que as demais o apelo ao que de mais humano há em nós? E depois temos da Ana Tujal, do Brasil, que também a quem agradeço, sobre a religiosidade e riscos. Qual a avaliação sobre a oposição que o Papa Francisco e muitos religiosos libertários sofrem dentro da Igreja Católica? E depois também temos o Joaquim Franco, que quer fazer uma questão de viva voz,
Tenha a bondade de abrir o microfone, também seja bem-vindo. Boa noite a todos, ou boa tarde, depende agora do fuso horário. Quero saudar aqueles que estão a ouvir-nos em qualquer fuso horário e agradecer a disponibilidade e o conhecimento que foi já depositado esta tarde nas palavras que ouvimos, quer do Padre Lino, quer depois do Paulo Neto Pinto, e até destas intervenções e deste diálogo, porque também isso faz parte desta tarde. Muito obrigado a todos e é uma honra estar aqui com vocês. A minha questão prende-se também um pouco com a resposta que ouvimos há pouco do Padre Lino, a partir de uma outra pergunta que foi feita. E essa questão leva-me a uma pequena introdução quando se fala do caminho da fraternidade universal e, como dizia o Padre Lino, da santidade como expressão sublime do humano. Não terão sido exatamente, se calhar, estas as palavras, mas foi assim que eu as interpretei. A santidade como expressão sublime do humano. Ora, isso obviamente tenderá uma leitura que é de uma inevitável e pragmática aproximação. Isto é, não pode haver, obviamente, fraternidade nem construção desta santidade com a perspectiva de valorização do humano como valor sublime, se não houver um esforço de aproximação. E essa aproximação tem de ser necessariamente feita por diferentes e entre diferentes. É um processo, usando aqui uma expressão do Papa Francisco, para o diálogo entre os vários cristãos, é um processo em que aqui alargaria também à dimensão interreligiosa, é um processo poliédrico, que apontará sempre para um centro, mas que, em cada instância, tem caminhos vastos, no propósito último que é comum. Depois chamar-lhe-emos o propósito da paz, que, como dizia o Padre Lino, pode resultar a partir do conceito da oração, da paz, da harmonia, de uma civilidade, do amor. Entendamos depois como entendermos, terá de partir sempre desse processo poliédrico. Ora, e é aqui que eu sinto a necessidade, porque tenho essa dúvida, de fazer uma pergunta. Se estamos a falar de contextos diferentes, embora poliédricamente a apontar para o mesmo sentido, essas diferenças são as que legitimam, obviamente, este processo de diálogo. Não é só há diálogo e só há processo paralelo, porque há diferenças. Este diálogo implica um tempo e um espaço. Há pouco o Padre Adelino falava do tempo e o espaço da SIS. Eu questiono, e esta é a pergunta muito concreta, neste processo poliédrico, será de equacionar a existência de um tempo e de um espaço comum que não seja reivindicável por nenhum dos caminhos do poliedro, mas que seja verdadeiramente um espaço comum de encontro e um tempo comum de encontro, onde se partilham os mesmos valores, ou melhor, onde as verdades são equacionadas em igualdade nesse caminho poliédrico. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, foi um trabalho da minha investigação, e o Padre Adelino obviamente que sabe, porque esteve diretamente implicado nisso, da experiência que nós vivenciamos, por exemplo, em santuários específicos, como os santuários marianos, ou outros, onde essa experiência até orante, poliédrica, também se faz. Embora aí estejamos num espaço e num tempo específico de um contexto religioso específico e único, mas onde outros se encontram. Não será aqui desejável ou equacionável a possibilidade de um espaço e de um tempo verdadeiramente comum, não reivindicável por nenhum dos caminhos poliédricos? Questão do José Carlos Adão, que também agradeço, e que assim pergunta: que importância atribui à diferença entre o hinduísmo em si e o hinduísmo balinês, nomeadamente a celebração do Dia Pi, o Dia do Silêncio, na espiritualidade? E agora dou a palavra ao Sr. Padre Renascense. Muito obrigado pelas perguntas. Santidade no Oriente e no Ocidente. Claro que, bom, as religiões têm passados diferentes, têm espiritualidades diferentes, têm cultos diferentes. É natural que também a forma de santidade varie de acordo com as diversas tradições religiosas. Diz-se normalmente
que a santidade no Oriente, aquilo que eu me referi em relação ao Milarepa, que está mais relacionada com o recolhimento, está mais relacionada com esta comunhão com o guru que acompanha o neófito, e também o recolhimento, como o Milarepa nas montanhas, portanto a solidão em que a companhia acaba por ser, a companhia humana acaba por ser substituída por outro género de companhia. Portanto, de acordo com as diversas tradições religiosas ou espirituais, naturalmente há conceitos um pouco diferentes de santidade. Mas eu acho que há um aspecto comum, que eu sublinho muito este aspecto comum, que é o aspecto da dimensão pré-religiosa, digamos mesmo a dimensão pré-religiosa da santidade. É quando nós mergulhamos no antropológico e depois aí, a partir daí, começa a crescer-se antropologicamente até chegar ao místico, mas a partir da base. Em relação à oposição que está a ser, que existe ao Papa Francisco, o que é que eu posso dizer? Eu acho que é uma pena, mas também é natural que o Papa Francisco sofra essas oposições, principalmente quando nós tomamos decisões com uma pessoa que está assim em lugar de destaque, toma decisões fortes, é natural que tenha pessoas que não estejam de acordo. Mas eu espero que o Papa Francisco consiga vencer essas oposições, porque eu considero que o Papa Francisco é uma grande bênção para a Igreja e para o mundo. Eu acho que sim. Depois, não é necessário um tempo e um espaço comum. O Shusaku Bendo, principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos da sua vida, quando ele se interessou principalmente pelo pluralismo religioso, ele achava que deveria ser criada um género de uma terceira religião. Não era uma terceira religião, uma terceira dimensão religiosa, onde houvesse um ponto de partida bastante comum. Portanto, um género digamos que, na minha interpretação, volto a essa dimensão pré-religiosa. É pegar na dimensão pré-religiosa para construir, a partir daí, algo em comum. Portanto, se eu estou a dialogar com um budista, um hindu e, por exemplo, com um muçulmano, se nós partirmos de uma base pré-religiosa, como seres humanos, nós aí podemos construir algo em comum que não esteja, que não nos faça colidir com as convicções religiosas da instituição religiosa do outro. Eu penso que aí poderá haver uma base, um tempo, principalmente um espaço. Penso que poderá haver um espaço comum na dimensão pré-religiosa. Porque nós, quando vamos para o diálogo interreligioso, nós temos que partir do princípio que vamos para o diálogo entre pessoas que professam uma religião. Mas antes de estar essa pessoa à minha frente, antes de ser budista, é fundamentalmente um ser humano, assim como eu sou. Então, a partir daí, claro que nós, quando vamos para o diálogo interreligioso, já entre budistas e cristãos, claro, aí eu tenho que ir com toda a minha convicção, a minha fé
cristã, assim como o outro vem com a sua fé budista. Porque se nós não estivermos bem alicerçados na nossa fé, acaba por não ser diálogo. Pode ser encontramos, tomamos um café, fazemos uma refeição juntos, mas dali não nasce nada, a não ser a amizade entre as pessoas. Portanto, eu penso que eu sublinho muito essa dimensão antropológica, essa dimensão do pré-religioso. Penso que aí é um ponto de partida, aí existe realmente um espaço comum. O Dia do Silêncio, eu não estou muito por dentro, mas penso que só o título em si diz muito daquilo que é o Oriente. O Dia do Silêncio. Mas também diz muito daquilo que é característica dos místicos ocidentais. O silêncio. E o silêncio terá que ser um silêncio interior. Eu, quando estava no mosteiro budista, no Nepal, no mosteiro do budismo tibetano, nós fazíamos vários tipos de meditação e tínhamos um género de meditação que era muito intenso, muito difícil, que durava cerca de 2 dias e meio, em jejum quase total, em prosternações permanentes, que era um esvaziamento total. E é um total silêncio. E isto posso dizer-vos que era uma experiência sublime. Claro que sofria-se muito, mas era uma experiência sublime. Principalmente quando nós estávamos na segunda fase, no segundo dia, sentíamos ali um esvaziamento, e um esvaziamento que no Oriente o vazio pode ser plenitude. E, portanto, o silêncio, só o título, merece ser investigado. Gostaria de ouvi-lo. Poderá se a Igreja Católica aceita a prática do yoga, pode vir a aceitar, sobretudo agora com a globalização, em que se recomenda cada vez mais a sua prática, a prática do yoga como terapia. E o António Teixeira, que também está à distância connosco, também pede para fazer uma pergunta de viva voz. Tem a vontade de abrir o microfone. Olá, boa noite, muito obrigado. Excelente apresentação e comentário crítico. A minha questão vai no sentido em que nós já falámos acerca do diálogo interreligioso, que acho que é fundamental. Agora, o que eu gostaria de questionar é como é que vê o papel da ciência juntamente com este diálogo interreligioso. Porque eu faço parte de uma geração que espera respostas imediatas e usa imenso a ciência e muitas vezes fontes não muito dignas, mas isso é outro debate, e está à espera que a ciência dê respostas para tudo, inclusive na questão da felicidade e a própria procura. Como é que poderá existir um diálogo entre a ciência, que também é o que está a acontecer neste preciso momento, parte da ciência está a debater, está a discutir esta questão, mas outros campos da ciência, de que forma é que poderá existir um enquadramento com a parte religiosa neste desenvolvimento da felicidade e de tudo o que temos conversado. Muito obrigado. Elias Palma Taruca, a quem também agradeço, ele pergunta: Padre, porque há predomínio da oração peticionária? E porque há um predomínio no ser humano para a oração peticionária. Depois temos do José uma pergunta: que novidade traz a sua experiência em terras não tradicionais do vosso Instituto Missionário da Boa Nova à formação dos missionários hoje orientados para as terras africanas?
como nova atitude. Portanto, só a formação nova ou a nova atitude dos missionários na sua sociedade missionária, como é que está a formação para a evangelização em terras africanas. E depois temos Delsa Lechner, a quem também agradeço, a seguinte questão. Essa experiência sublime do silêncio interior não será pós-religiosa? São questões estimulantes. Mas assim, há mais alguém que quer... Nós vamos encerrar por aqui as questões. Se alguém tem mais alguma questão para fazer oralmente, se alguém tiver, pode levantar o dedo e abrir o microfone. Se não tiverem, então daremos por encerrada a ronda de perguntas e passaremos a palavra final ao Padre Rodrigo Ascenso. É à vontade. Muito obrigado. Yoga como terapia. Bom, yoga, há vários tipos de yoga, mas eu próprio, antes de ser padre, pratiquei yoga. Aliás, eu decidi ser padre, praticamente tomei a decisão, a resolução quase final, quando estava num mosteiro budista no Nepal. E estou aos 30 anos de idade. E nessa altura eu dedicava-me à meditação, principalmente a meditação do budismo tibetano, e também praticava yoga, principalmente quando estava na Índia. Quando fui para o deserto, eu consegui, enfim, não adoecer devido que certamente ao yoga que eu praticava todas as manhãs, de madrugada. Mas portanto, eu penso que o yoga, principalmente o Hatha Yoga, ou yoga como terapia, desde que nós não entremos não tomemos o yoga como uma religião ou como uma ideologia, não é de forma nenhuma incompatível com o cristianismo. É como o budismo Zen. O budismo Zen também não é incompatível com o cristianismo. Aliás, há o Enomi Lassalle, que é um alemão que esteve muito tempo no Japão, ele criou precisamente casas de formação de budismo zen para cristãos. Portanto, o ponto de ruptura é quando se encara o yoga ou o zen como uma religião ou como uma ideologia. Isso aí já é diferente, porque aí já colide com aquilo que é a própria fé. Mas, em si, o yoga, como terapia, principalmente o Hatha Yoga, não é de forma nenhuma incompatível. Diálogo interreligioso e ciência. Eu acho que é necessário que haja sempre um diálogo antes do diálogo ou a par do diálogo interreligioso, que haja um diálogo da religião com a ciência. Porque ambas, a religião e a ciência, devem estimular-se mutuamente. Apresentam ao outro ou à outra desafios, e isso é bom. A ciência apresenta desafios à religião, e isso é bom. E a religião apresenta desafios à ciência, o que é bom também. Devem estimular-se mutuamente, mesmo que passem por grandes dificuldades, que passarão, porque qualquer diálogo inclui grandes dificuldades. Mas esse diálogo tem que existir sempre. Sempre. Oração de petição. Porque é que nós desenvolvemos mais esta oração? É aquilo que eu dizia, nós encaramos Deus ainda como um Deus ex machina. É como que uma máquina onde nós metemos uma moeda e recebemos o nosso desejo, a realização do nosso desejo. Temos ainda formatada na nossa mente uma imagem de Deus, o tal Deus que está para as ocasiões. Eu recordo quando estava na Alemanha que eu
estudei um pouco de violino e tinha uma professora de violino que era protestante. Ela tinha muitos problemas e os problemas, ela ultrapassava esses problemas precisamente na sua comunidade, na comunidade cristã, protestante, que ela frequentava. E ela uma vez disse-me sobre um colega dela, que era violinista, ela dizia: fulano tal não precisa da religião para nada, não precisa de Deus para nada, ele tem tudo o que quer, ele tem fama, tem dinheiro, tem tudo o que quer, não precisa da religião para nada. E eu, naturalmente, eu não respondia nada, ou não respondi nada a essa observação dela, mas fiquei a pensar, muitas vezes, se nós pensarmos, se nós refletirmos honestamente, muitas vezes nós ainda tomamos consciência de que ainda continuamos com essa imagem de Deus metida na nossa cabeça. Recorremos a Deus, ou ao transcendente, ou ao invisível, mas precisamente quando nós precisamos de alguma coisa. Portanto, aí está a oração de petição, que é a mais vulgar. E dizem os místicos cristãos que nós não precisamos de pedir, porque Deus já sabe aquilo de que nós necessitamos. Nós, quando pedimos, é para passarmos para a palavra ou exprimirmos por palavras aquilo que nos vai no interior. Nada mais do que isso. A novidade principal que a missão no Japão trouxe para a sociedade missionária, eu atrever-me-ia a dizer que terá sido, pelo menos, espero que seja, a tomada de consciência da necessidade da escuta. Porque nós no Japão exercitamos muito o silêncio e quando exercitamos o silêncio, exercitamos-lo precisamente porque temos que exercitar a escuta. E nós, ao longo de muitos séculos, fomos aprendendo aquele slogan de ir e ensinar. E nós temos que mudar aí o paradigma. Nós temos que ir para aprender, ir estar com, ir e escutar, ir e acompanhar. Penso que esse será o contributo mais importante para a sociedade missionária da Missão do Japão. Será o silêncio pós-religioso, não a dimensão pré-religiosa, mas sim pós-religiosa? Talvez. É um aspecto que poderá ser ponderado, poderá ser analisado, deverá ser refletido, porque se for uma dimensão pós-religiosa, então teremos que refletir nas razões pelas quais será pós-religiosa. Será que é pós-religiosa porque já teve aquele substrato da religião que levou ao pós-religioso, ou é pós-religiosa porque já ultrapassámos esse substrato da religião e já não precisamos da religião? Isso penso que é um tema importante para uma reflexão futura. Muito obrigado a todos.